Prepare o seu coração para o momento da palavra. É com muita alegria e satisfação que Deus nos dá esta oportunidade, mais uma vez, de poder transmitir a palavra de Deus nesta noite. Eu convido a você para que você possa nos acompanhar no Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante. Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém. Honra a teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas ele, contrariando o que disse o mestre, com esta palavra retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarás no reino de Deus os que têm riquezas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, e você que nos acompanha via internet, você que está nos ouvindo através aí do seu rádio, nós vamos trazer um tema nesta noite. Eu estava aqui dizendo ao irmão Alex, ao irmão Antônio, que esta mensagem, Deus me deu ela hoje pela manhã. E nós estaremos inserindo o tema nesta noite: conveniência ou compromisso. O Senhor Jesus Cristo, quando em seu ministério, ele começa a ensinar, quando ele está sempre rodeado de uma grande multidão que o seguia, além de estar acompanhando os milagres, além de estar ouvindo os sermões que Jesus trazia, Jesus trouxe o reino de Deus até os homens. Mas não foi, vamos dizer, um evangelho que houve aceitação de todos os que ouviam, de todos os que seguiam. Não havia 100%, não havia unidade de pensamento entre aqueles que ouviam e diziam assim: ele está perfeitamente correto, eu aceito o que ele ensina. Jesus trazia os seus sermões, os seus ensinos, e muitas pessoas que ouviam, muitas pessoas que o seguiam, eles questionavam, perguntavam, e algumas coisas eles aceitavam, e outras coisas eles não aceitavam. E partindo desta linha de pensamento, Deus me deu uma mensagem que eu estarei compartilhando com você: conveniência ou compromisso. Amados irmãos, assim também nos dias de hoje, o evangelho que edifica, que transforma, o evangelho segundo a palavra, segundo o que Jesus nos deixou como discípulo. Aqueles que discípulo é ser seguidor, é ser igual ao mestre. E Jesus, quando ele traz o evangelho, é um evangelho que traz contrariedade, é um evangelho que choca com as opiniões daqueles que ouvem, daqueles que seguem a Jesus. Amados irmãos, em alguns momentos, em oportunidades
que o Senhor Jesus Cristo estava acompanhado de grandes multidões, pessoas chegavam até ele com perguntas, querendo até mesmo não só questionar Jesus, mas deixar Jesus em situação não muito boa perante aqueles que estavam seguindo Jesus. Por exemplo, eu me lembro que quando perguntaram a Jesus sobre o compromisso do casamento, perguntaram a Jesus em qual hipótese, qual seria a condição para que um homem pudesse dar carta de divórcio e mandando com que a mulher se errasse e fosse embora, pudesse despojar dela, deixando ela ir embora. E Jesus traz à memória deles que Moisés simplesmente deu a carta de divórcio, permitiu que houvesse a carta de divórcio, segundo por causa, motivo da dureza do coração dos homens em perdoar. Mas Jesus, ele em nenhum momento ele fala, ele ensina que nós não devemos ter compromisso com a pessoa que casamos. Hoje em dia, o inimigo também, ele choca, ele procura brechas para que você não tenha compromisso no relacionamento entre um homem e uma mulher, num casamento. Hoje em dia, meus amados irmãos, há muitos que querem questionar. E se possível, irmão Antônio, arrancaria o que está escrito em Mateus 19. Amados irmãos, conveniência ou compromisso, o que Jesus trouxe para que nós pudéssemos viver no reino de Deus? Conveniência, compromisso. Eu me lembro de outra oportunidade em que algumas mães trouxeram as crianças para que pudessem ir até Jesus. E os discípulos tentaram impedir com que essas crianças chegassem até ele. E Jesus, quando viu e ouviu que havia aquela barreira através da vida dos discípulos que não estavam deixando com que as crianças chegassem até ele, ele imediatamente ele fez com que não continuasse obstruindo as crianças de vir até ele. E havia uma linha de pensamento em que as crianças, irmão, em que até uma fase em que você fosse uma criança, você seria, não havia um compromisso, seria algo, criança é criança, não tem, vamos dizer, não acrescenta e nem deixa de acrescentar. Mas Jesus valorizou, Jesus trouxe um compromisso que nós temos que ter com as crianças. Ele até faz uma comparação com o seu reino, com o reino de Deus. O que o Senhor quer dizer nesta noite? Que as crianças são o futuro de amanhã. As crianças, elas vão se espelhar através das nossas vidas,